Você já parou para pensar por que alguém colocaria uma correia de borracha, sim, borracha, para trabalhar mergulhada em óleo dentro do motor? Será que isso é uma maluquice completa ou é uma solução de engenharia que apenas não foi bem compreendida? Antes de entender essas ideias modernas, precisamos responder a uma pergunta essencial. Por que normalmente não se mistura borracha com óleos derivados do petróleo? A resposta passa pela química básica dos elastômeros. A borracha comum, como a borracha nitrílica, e a borracha natural tende a se degradar quando entra em contato prolongado com óleos minerais. Essa incompatibilidade não é um detalhe. Ela é a razão pela qual, durante décadas, todas as correias dentadas trabalharam fora do ambiente lubrificado do motor, protegidas por tampas plásticas e funcionando a seco. É também por isso que as correntes de comando eram usadas onde a lubrificação por óleo era inevitável. Mas então surge a pergunta que muda tudo. Se a borracha e o óleo não se dão bem, por que alguém resolveu enfiar justamente uma correia para funcionar ali dentro no óleo? A resposta está na busca incessante da engenharia automotiva por eficiência, redução de atrito e diminuição de emissões de CO2. Cada pequena perda de energia no motor conta, e as correntes de comando, apesar de robustas, apresentam mais atrito, gerando um consumo maior. Você já imaginou o quanto impacto sistemas aparentemente simples podem ter no desempenho global de um carro? Pois é, uma correia dentada, sendo muito mais leve e flexível que uma corrente, tem atrito muito menor. Mas então surge outra pergunta. Como fazer essa correia durar o suficiente se ela estiver sujeita ao ambiente interno do motor, com alta temperatura e óleo circulante? Foi aí que os fabricantes desenvolveram materiais completamente diferentes das borrachas tradicionais. Em vez da borracha convencional, essas correias usam elastômeros sintéticos especiais, como o etileno propileno dieno monômero, ou EPDM avançado. Misturas com borracha nitrílica hidrogenada, ou HNBR, e fibras internas reforçadas capazes de resistir à ação de óleos modernos. Esses compostos foram projetados para suportar tanto o ataque químico quanto a temperatura elevada. E isso é bastante interessante, pois é como reinventar a borracha para que ela suporte aquilo que antes a destruía. E qual foi o objetivo de mergulhar a correia no óleo? Primeiro, reduzir atrito. Quando lubrificada, a correia trabalha mais silenciosamente e com menos resistência mecânica. Segundo, diminuir a necessidade de manutenção. Como ela não está exposta à poeira e variações extremas de temperatura, sua degradação teórica é menor. A ideia parece engenhosa: unir o baixo atrito da correia com a durabilidade do ambiente fechado e lubrificado. Mas então surge a pergunta inevitável. Se tudo isso era tão promissor, por que essas correias acabaram ficando famosas justamente pelos problemas? É aqui que a teoria encontra a realidade. As correias banhadas a óleo dependem absolutamente da formulação do óleo e da estabilidade química da borracha. Um pequeno desbalanceamento nessa equação pode ser desastroso. Você já pensou no impacto que um simples erro de especificação do óleo pode causar? Veja bem, antes você trocava o óleo do seu motor apenas pela especificação, se ele era natural, semissintético ou sintético. E também pelo tipo de viscosidade do óleo, como 5W30, 15W40 e por aí vai. Mas você nunca prestou atenção no tipo de formulação e aditivos que o óleo possui. Pois foi exatamente isso que aconteceu com alguns usuários e alguns motores. Óleos com aditivos incompatíveis como detergentes, dispersantes e modificadores de atrito interagiam negativamente com a borracha da correia, acelerando o desgaste. Em alguns casos, a correia começava a esfarelar, liberando partículas que entupiam pescadores de óleo e comprometiam o motor inteiro. Isso levanta outra pergunta. Será que os testes de durabilidade previstos pelos fabricantes representavam adequadamente o uso real dos motoristas? Em condições perfeitas, esses sistemas poderiam durar muito. Mas o uso urbano intenso, acelerações constantes, trocas de óleo atrasadas e combustível de qualidade variável
criaram um ambiente muito mais severo do que o teórico. Apesar dos problemas, é importante entender que a tecnologia em si não é necessariamente falha. Ela trouxe sim avanços reais em eficiência e redução de ruído. Mas como toda inovação depende de uma implementação balanceada. Hoje a tendência mundial volta a favorecer correntes de comando mais modernas, com tratamentos de superfície e geometrias otimizadas para reduzir atrito. Isso significa que a correia banhada a óleo foi uma ideia ruim? Não necessariamente. Ela foi uma solução ousada para um problema real, mas cuja sensibilidade prática foi subestimada. A engenharia acerta, erra e aprende. E essa talvez seja a parte mais fascinante de toda essa história. No fim das contas, a pergunta inicial permanece. A correia dentada banhada a óleo é uma maluquice ou engenhosidade mal compreendida? Quando analisamos a química envolvida, a busca por eficiência e a necessidade de redução de emissões, fica claro que ela nasceu como uma tentativa genuína de inovar. Mas quando colocamos na balança os desafios de compatibilidade química, o comportamento real dos usuários e a fragilidade diante de qualquer desvio de manutenção, percebemos que a tecnologia estava muito à frente da disciplina de uso exigida. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações.